Olá, mulheres empoderadas! Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 7, áudio 31. Lidando com a decepção. A decepção, ela é estimulada quando as expectativas ainda não foram alcançadas. O amor crê no melhor, o que é muito diferente de exigir o melhor. As expectativas podem rapidamente se traduzir em exigências da mesma maneira que o amor irá crescer e se traduzir em esperança. Eu confio em meu marido, mas minha esperança está ancorada em Deus. Meu marido e eu nos amamos, mas isso não significa que não desapontamos um ao outro. Porém, em vez de vivermos na cidade da decepção, escolhemos abandonar seus tristes limites. Agradecemos pelo novo ímpeto que o incidente nos deu. Nos levantamos e aprendemos o que podemos com os nossos erros e seguimos em frente. Descobrimos que essa é a melhor abordagem do que escolher continuar orbitando em volta das nossas decepções à medida que apontamos os erros um do outro em ângulos diferentes. Acredite em mim, houve um tempo que nós, ou talvez apenas eu, achávamos que isso era uma boa ideia. Eu achava que se examinasse cada aspecto do erro e rodeasse cada faceta com vergonha suficiente, então nunca mais isso iria acontecer. Vivi essa rotina cruel, tanto com os erros de John quanto com os meus. Essa abordagem não funcionou bem porque minha lógica era falha. Em vez disso, eis o que aconteceu. Ficamos tão enraizados nesse padrão de reação que tudo que podíamos ver eram as falhas que encontramos tão facilmente um do outro. Começamos a esperar o pior um do outro em vez de acreditar no melhor. Nós dois acabamos descobrindo um no outro o que estávamos procurando. Eu amo cada um dos meus filhos, mas isso não significa que nosso relacionamento não passou por decepções. Apesar de serem poucas e raras, e na maioria das vezes ser eu quem as causava, as decepções ainda fazem parte do nosso relacionamento. Eu também tenho amigos os quais decepcionei. As decepções não significam o fim do amor. Significa simplesmente que é hora de marcar um encontro com o Espírito Santo e pedir alguns conselhos. O amor exige envolvimento e o verdadeiro envolvimento exige dúvidas e vulnerabilidade. Na verdade, contudo, não posso esperar que meu marido, meus filhos ou meus amigos sejam para mim o que apenas Jesus pode ser. Se eu de fato cometer esse erro e considerá-los meus salvadores, eles irão me decepcionar porque eu os coloquei em uma posição que está além das possibilidades deles. Na verdade, a falha não está nos fracassos dessas pessoas, mas das minhas expectativas falhas. Quando espera o melhor e eles fazem menos do que isso, então você se decepciona. Quando acredita no melhor e eles fazem menos do que isso, então você entende que a história deles ainda não acabou. Quando se sente pressionada a julgar e se afastar de pessoas que Deus a chamou para manter em um relacionamento, você usa um mecanismo de defesa. Sim, existem aqueles de quem você se afasta porque não há acordo. Também há aqueles com quem você deve caminhar junto, mas que se afastam de você. Porém, com muita frequência, as pessoas se afastam porque não querem ser vulneráveis de novo depois de terem sido feridas. Deus sempre acredita no melhor de mim mais do que eu. Ele não me limita ao meu passado, porque o meu futuro pertence a Ele. Ele me afasta da covardia e do medo para fazer aflorar seu melhor de mim. Paulo tinha alguns conflitos desses com a igreja de Corinto. Tenho receio, admito, de que quando for me desaponte com vocês e também os desaponte. A frustração mútua deixará tudo em cacos. Brigas, invejas, ânimos exaltados, partidarismos, palavras ofensivas, denúncias, gente nervosa e confusão generalizada. 2 Coríntios 12, versículo 20, a mensagem. Vamos parar de esperar pelo desapontamento, porque o que nós convidarmos às nossas vidas virá.
exigir determinado comportamento e retardar nossa aprovação até que esse comportamento seja demonstrado, só nos deixa isoladas e com raiva, assim como negar nossos sonhos nos deixa sem esperança. Vamos crer em relação aos outros do mesmo modo que gostaríamos que acreditássemos em nós. Que o nosso melhor ainda está por vir. Vamos acreditar que os erros foram apenas equívocos. Os erros não têm o direito de determinar nosso destino. Você pode responder a Jesus ou pode se ressentir do seu passado. Só você detém esse poder. Nós nos afastamos dos outros sem misericórdia quando não temos uma revelação de misericórdia para nós mesmos. Caminho do medo. O medo custa caro. Ele a pegará de surpresa. Ele roubará suas forças, seus sonhos, seus relacionamentos, suas finanças, sua fé e sua esperança. O medo deseja manchar ou tirar de você tudo o que o amor lhe daria livremente. O medo não aparece em cena ocasionalmente. Seu ataque é tão incessante quanto o seu tempo é certeiro. O medo não respeitará seu momento de descanso. Ele irá invadir seu sono, distorcendo os seus sonhos. O medo é uma força, a antítese espiritual do poder, amor e mente santa do Espírito Santo. O medo vem para paralisar você, tão certo quanto o Espírito de Deus vem para libertá-la. O medo não irá apenas roubar de você muitas oportunidades de crescimento, mas também sua perspectiva de futuro. Tanto o amor quanto o medo têm um plano para a sua vida. Contudo, um é para o bem e o outro é para o mal. O caminho do amor. O amor, por outro lado, é superiormente generoso. Ele busca restaurar seus relacionamentos, seus sonhos e sua esperança. Cada um de nós tem acesso a esse caminho do amor prometido por Deus, mas é um erro imaginar que as novas promessas de amor irão se prender aos tecidos velhos do medo. Deus deseja unir o novo com o renovado. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Mateus 9, versículo 17. Existe algo novo dentro de você que o medo deseja conter. O amor destemido requer uma embalagem completamente nova. A partir do momento que você tiver abraçado o vinho novo do amor, começará a ver tudo de maneira diferente. Aquilo que você via como tarefa, agora verá como uma oportunidade de servir. Você passará a buscar caminhos para ser generosos em vez de viver uma vida de acúmulo. O amor busca remover o medo. Uma mulher destemida. No ano passado, uma amiga me enviou um cartão de aniversário de que gostei tanto que colei em meu espelho. A parte da frente mostra uma jovem garota vestindo uma calça de retalho xadrez. E o título diz: não é apenas a roupa, é a atitude. Em outras palavras, não é o que você veste, é como você o veste. A melhor maneira de vestir o amor é corajosamente. O amor é algo que você desenvolve. Vou lhe contar uma verdade convincente. Não há nada mais atraente do que uma mulher destemida. Não falo de uma mulher que não se importa, mas de uma mulher que não teme. As filhas destemidas vestem as promessas de Deus, iluminadas com fé. Aprendemos a simplesmente olhar para nós mesmos, mas agora somos responsáveis por nos examinar à luz da palavra de Deus. Entretanto, não fazemos nenhum favor para nós mesmas quando nos examinamos de modo a nos subestimar. O medo nos mede pela nossa inabilidade. O amor destemido explora a habilidade de Deus. O medo repele, o amor atrai. O que significa ser atraente? Acredite em mim, é mais do que uma aparência. Destroços de um carro atraem muita atenção.
Para entender melhor, vamos à raiz da palavra atrair, que significa fazer, abordar ou aderir. Também significa puxar ou atrair alguém, como acontece com o ímã. Também significa despertar interesse e emoção. Sua vida é um imã, tanto para bênçãos quanto para maldições. Então pergunte a si mesma, do que você tem medo? O que o amor a está desafiando a enfrentar? A quem você se recusa a perdoar até que a pessoa mude? Onde seu amor é repartido com medo e é limitado? Você já teceu uma rede com declarações de medo? É hora de inverter a situação. Começar esse processo é tão fácil quanto repetir as declarações celestiais das maravilhas inigualáveis sobre sua vida. Então, para começar, criei uma oração para você a partir das palavras de Paulo a Timóteo. A minha amada filha, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por essa razão, pois, admoesto-a que reavives o dom de Deus que há em ti, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Participa comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Segundo Coríntios 1, versículo 2, 6, versículo 9, adaptado. Declare essas palavras como a vontade de Deus para a sua vida. Então agora vamos orar. Ore comigo. Pai Celestial, recebo a liberação de sua graça, seu amor e seu bem-estar sobre a minha vida. Reaviva o dom espiritual que foi transmitido a mim. Deus, sei que o Senhor não me deu um espírito de medo, então eu renuncio o conselho do medo. Pai, eu lhe agradeço por restaurar o que esse ladrão roubou de mim. O Senhor me deu o Espírito Santo, que dá poder, dá autoridade, amor e uma mente sã, cheia de bons pensamentos. Nesse dia eu acolho o amor. Não estou envergonhada do Evangelho e não irei recuar com medo, mas amarei destemidamente, em nome de Jesus. Amém. Perguntas agora para você refletir. Número 1. Quais são algumas maneiras de amar mais destemidamente? 2. Existe um problema em seu casamento que você rotulou como um problema do seu cônjuge, em vez de ser um problema de vocês dois? 3. Existem áreas nas quais a falta de vulnerabilidade se traduziu em falta de amor? Quais passos você pode tomar para mudar isso? 4. Quais são as áreas da vida em que você igualou cometer um erro a ser um erro? 5. Existe um lugar onde você tenha caído e ficado com medo de voltar? Seja aberta quanto a isso com um amigo ou uma pessoa amada. 6. Descreva a diferença entre uma mulher destemida e uma mulher que não se importa.